Sem querer liberar o ponto ali para mim. Ok. Então, eu tenho essas 4 planilhas aqui, a da Érica, a da Cariane, a da Lívia e a da Raquel, tá? Então, eu vou começar por essa mais complexa aqui, ó, que é a da Raquel, porque quando ela trouxe lá do site lá, que ela fez a cópia, deu Ctrl C, e aqui quando ela deu Ctrl V, ela não escolheu só os valores, ela aceitou a formatação que estava vindo. Por isso que está vindo esse tracejado aqui. Ó, esse tracejado aqui não era para estar aqui, ó. E aí outra coisa que aconteceu, ó, a altura da linha também foi modificada, ó. Então nós temos o que aqui? Ele, em vez de ajustar a coluna, ele ajustou a linha. E aí com isso bagunçou toda a matriz, tá? Bom, mas isso aqui tudo tem conserto, dá trabalho, mas tem conserto, tá bem? Então o que eu estou achando estranho é esta unidade aqui, ó, UND9, que deve ser coisa da empresa, né, onde ela fez a compra, tá? Porque aqui bastaria só o N, tá? Mas, como vem de lá o D9, D8, eu não sei o que significa isso, tá? E também não interessa, ó, pacote D9, isso é o que menos importa para mim, tá bem? O que importa para mim é vocês terem as unidades e os valores unitários corretos. Então, teve gente que colocou aqui, ó, 2UM. Então, o que significa isso, gente? O Excel só faz conta com números. No que tiver uma letra, ele já não consegue fazer conta, já dá erro. Tá? Então, na célula que eu vou usar para cálculos, que eu vou usar como referência em fórmulas, esta célula ela tem que conter somente números ou funções que retornem um número. Tá? Mas o resultado desta célula, se ela tem uma função, tem que ser um número. O conteúdo dela tem que ser um número. Ela pode ter uma fórmula, mas o resultado dessa fórmula tem que resultar um número. Ela pode ter uma função, e o resultado dessa função tem que ser um número. Porque se não for assim, não consegue calcular. E aí tem que ser número. Eu não posso ter uma célula com número no formato de texto. Não vai dar certo, vai dar erro. Porque eu disse, ó, isso aqui não é um número, isso aqui é um texto. Então ele só faz conta, só faz cálculo, só efetua fórmulas e funções quando o conteúdo da célula tiver números, tá? Então, o que a gente vai fazer no valor total? E aqui alguns não excluíram o valor total da atividade. Por que eu estou pedindo para excluir? Porque quando vocês trazem, ele já traz um valor lá. Ele não traz a conta na qual se chegou a esse valor. Ele não traz lá a quantidade vezes o valor unitário. Ele só traz o resultado disso. E para que eu tenha, então, a minha matriz adaptada e de forma correta, e que eu possa usar e fazer até simulações, como, por exemplo, eu comprei 2 desinfetantes Pinho. Tá, e se eu tivesse comprado 4, quanto eu teria gasto? Se eu tenho lá o valor final, lá, sem ser por fórmula, esse valor não é ajustado, porque ele é um valor constante. Já está lá o valor. Agora, quando eu tenho uma fórmula lá, e essa fórmula faz referência à célula C2, que é essa daqui, e ela está sendo mudada, então 2 vezes 5,49 dá um resultado. 4 já dá o outro resultado, dá o dobro. Então, se eu tiver nessa célula aqui, o resultado de 2 vezes 0,49 nunca vai mudar. Por isso que a gente não usa, quando ele está pegando um valor que, na verdade, pode ser substituído por uma fórmula, a gente exclui esse valor e bota a fórmula no lugar. Tá? No caso específico da cópia que nós estamos fazendo, ela tem o valor definitivo. Por isso que a gente exclui, que é para justamente adaptar a nossa matriz às funções do Excel. Tá? Então, alguns não excluíram esse conteúdo aqui. E alguns excluíram, inclusive, até o campo aqui. Não, o campo fica, porque tem o campo valor total. O campo eu não posso excluir. E outros nem o campo colocaram. Não botaram o campo aqui. Então, tem os valores direto. E aí volta naquilo, tá? Mas o que é isso?
que são esses números? O que é esse texto? O que é esse outro número? Porque eu não tenho isso aqui, ó. Eu vou explicar aqui de propósito, tá? Olha lá. O que é isso daqui? Eu não sei o que é. Eu não tenho essa identificação. E se eu não estou enganado, foi a Érica. A Érica está aí? Acho que ela não está, né? Então, ela não botou lá o cabeçalho, que são os campos. E essa era a primeira atividade lá, a primeira tarefa da atividade, inserir os campos, tá? Os campos da nota na matriz, a partir da célula 1. Então, aqui tinha que ter o código, a descrição, a quantidade, a unidade, o valor unitário e o valor total. Então, eu vou desfazer isso que eu fiz aqui para voltar, tá? Bom, como é que a gente ajeita isso daqui, então? Eu posso tirar essa formatação toda. Então, é um trabalho danado, tá? Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar essa linha, porque nessa linha eu vou dizer que ela não tem borda, ó. Eu vou dizer sem borda. E aí eu já elimino o problema da linha tracejada, tá bem? A outra coisa que eu vou fazer é ajustar a largura aqui, ó, porque ele... Ó, vou dar 2 cliques aqui para ver o que ele vai fazer. O que ele fez, ó? Ele não fez o que eu estava esperando, porque eu queria que ele tivesse alargado isso aqui. Então, eu vou ter que fazer manualmente, já que ele não fez por si só. Então, agora foi. Então, agora eu já tenho as larguras. Tá? Isso tudo porque ela escolheu a formatação original, tá? Lá da origem, lá do Ctrl+C que ela fez. Bom, mas agora aqui, ó, eu tenho as linhas que estão com problema, né? Umas estão com um tamanho, outras estão com outro. Então, eu vou ter que ampliar aqui para vocês verem. O que a gente faz nessa situação? Eu seleciono as linhas, lá no cabeçalho da linha, vejo que está selecionando todas as minhas linhas. Eu vou pegar aqui, ó, e o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar resolver com 2 cliques em uma das linhas de maior altura, para ele trazer ao padrão. Então, ó, a linha 50 aqui, ó, ela está com maior, ó, a 50 e 51. Então, entre a 50 e 51, abaixo da 50, eu estou me referindo à linha 50, tá? Porque na linha a gente pega no extremo da base, para ajustar a altura de uma linha. Para ajustar a largura de uma coluna, eu pego no extremo da direita da coluna, tá? Então, eu pego aqui, ó, para alterar a coluna, na direita da coluna, e na linha é na base da linha, tá? Então, eu vou dar 2 cliques aqui para ver se ele ajusta. Então, reparem que a linha 46, a 50, a 51, e a 55 e a 59 aqui embaixo para ver se ela vai se ajustar. Eu vou dar 2 cliques aqui. Ó, e ele fez. Ele ajustou as linhas para a altura padrão do Excel, tá? E esse padrão é baseado em quem? É baseado na altura da minha fonte. Então, conforme a minha fonte, é a altura da minha linha. Se eu tivesse uma letra maior, a altura da minha linha também seria maior. Se eu tivesse a minha letra menor, a altura da minha linha também seria menor, tá? Então, qual é o padrão aqui, ó? Tá usando 8, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar para 12, tá? E aí modifica um pouquinho, ó. Por que aqui a linha está maior? Ó? Porque o valor total tem um campo que é maior, então ele ajustou tudo isso em função lá da vinda dela que ela trouxe, tá? Eu não sei se todo mundo tem o limpar a formatação aqui. Vamos ver. Outra coisa que nós vamos ver aqui, a formatação das células, ó, que é o padrão normal. Vamos ver o que vai fazer. Ó, ajustou. Pronto, eu selecionei toda a minha célula e aí voltou agora o padrão. Ou seja, aquele formato que a Raquel tinha trazido lá do site da Receita, da Secretaria da Fazenda, eu eliminei isso agora, voltando ao estado normal do Excel, tá? Ela já poderia ter feito isso lá quando tivesse colado. Me joga só os valores, aí ia jogar esses valores no padrão normal do Excel. Não, ela não fez. Então, eu refaço manualmente esse trabalho, tá? E aí, agora eu consigo ajustar as coisas. Então, se eu der 2 cliques agora aqui, ó, ele vai se ajustar ao maior tamanho.
Aqui, ó, o valor total está maior, ó. Então, a largura da minha coluna não comporta o meu conteúdo. Então, eu vou dar 2 cliques também. O que ele vai fazer? Vai alargar a coluna. Tá? Mas eu não quero essa coluna num tamanho e essa em outro tamanho. Então, eu seleciono as duas colunas e arrasto para que elas tenham ambas a mesma largura, tá? Tomando como referência, obviamente, o valor maior, tá? Então, aqui está valor total, mas eu não querendo colocar o valor total, eu posso botar abreviado como está aqui, ó, VL Unit. E aqui eu posso botar VL total. Nada me impede de fazer isso. Então, ou eu reescrevo, ou eu dou 2 cliques, ou eu venho aqui, ó, lá na caixa de edição, e aí boto o padrão, e aí volta, tá? E agora eu posso, então, selecionar novamente e ajustar para que não fique tão largo, tá? A quantidade também é um valor que não precisa ser tão largo e a unidade também não, tá? Se eu achar que não tá legal, eu seleciono, ó, porque o C está menor que o D, tá? Então eu ajusto para lá. Reparem o seguinte, ó, que quando eu arrasto, olha lá, largura 6,0047 pixels. O que são pixels? Um pixel é um ponto. Tudo que vocês estão vendo aqui na tela é composto por pontos. Cada pontinho desses é um pixel, tá? É a menor unidade de representação gráfica na computação. O pixel é um ponto. Então, tudo que vocês estão vendo aqui é baseado em pixel. O que são os pixels? Ou pixels? Vocês têm lá na TV de vocês lá, por exemplo, TV HD. O que é a TV HD? Ela tem 720 por 480, se eu não estou enganado, né? 720 por 480, se eu não estou enganado. E o que é a TV Full HD? É a 1920 por 1080. Então, 1920 por 1080. O que são esses valores? Os pixels. É um pontinho que compõe a imagem. Então, vocês têm mais detalhes quando vocês têm mais pixels. E vocês têm menos detalhes quando vocês têm menos pixels. Tá? Então, isso é o pixel, a menor representação. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando um texto, mas ele está usando o ambiente gráfico para fazer isso, que é uma tabela. Então, ele está dizendo lá, ou eu dou esse valor em pixel, ou eu dou esse valor em pontos, tá? Então, aqui, ó, quando eu clicar em arrastar, ó, largura 6,9. Aí eu não consigo chegar no valor que eu quero, não tem problema. O que vocês fazem? Botão da direita no cabeçalho. Então, seleciona as colunas que vocês querem ajustar, botão da direita, e aí vocês têm aqui embaixo largura da coluna. Olha lá, os 3 pontinhos. O que significa esses 3 pontinhos, gente? Que vai abrir uma caixa de diálogo. Quando tem uma seta para o lado, significa que um novo submenu vai abrir. Olha aqui. Aqui agora mudou, né? Eu não vou achar mais isso aqui. Não vou achar isso aqui. É que mudou agora. Bom, mas é isso, tá? Eu não vou conseguir representar o que eu estou falando agora aqui. Paciência. Então, se no menu tivesse aqui uma setinha por lá, significa que vocês teriam uma outra opção de menu aparecendo. Quando tem os 3 pontos, significa que uma caixa de diálogo vai aparecer. Olha só. Aqui está ela. Isso é uma caixa de diálogo. Então tem aqui, ó, a largura da coluna. Eu tinha visto lá que o 6 era bom, né? Então eu vou botar 6 aqui, ó. Quando eu der OK, ele vai ajustar então, tá? Ah, eu quero aqui, ó, quanto é que tem isso daqui? Aqui eu não sei, né? Mas se eu der com o botão da direita escolher a largura da coluna, eu vou saber. Ó, tá 8,49, vou botar 10. Ele alargou. Aqui tá quanto? Eu também não sei, a não ser que eu venha aqui, ó. E dê um clique, ó. Só vir aqui ele não mostra. Quando eu der um clique, aí já mostra, tá? Então, para não ter que estar fazendo isso, botão da direita, largura da coluna. Aqui está 23, vou botar 30. E aí eu tenho valores exatos das minhas colunas, tá bem? Gente, isso vai facilitar
lá em Informática 2, quando vocês virem formulários, tá? E daí vocês terão as larguras certinhas para vocês inserirem objetos de formulário na planilha de vocês, tá? Então, vocês têm na atividade que eu abri ainda há pouco, vocês têm isso, vocês têm que definirem a largura da coluna, não é qualquer largura, não é clicar e arrastar, não é dar 2 cliques, é clicar com o botão da direita e definir o valor, tá? Então, agora você já sabe como ajustar as colunas para valores específicos, tá? Botão da direita na coluna ou nas colunas selecionadas, e aí tanto faz eu clicar com o da direita nessa ou nessa aqui, desde que seja dentro de uma coluna selecionada, tá? E aí, então, vocês podem escolher largura, e aí ele vai aplicar nas duas. Vamos botar 10 aqui para as duas. E ele vai fazer, então, o ajuste, tá? Certo? Então, eu estou fazendo aqui ajuste em quê? Nas minhas colunas, na largura para comportar os conteúdos. Se futuramente eu inserir um valor que ultrapasse essa largura, é só lá e redimensionar a largura da coluna, tá? Esse valor aqui, aparentemente, está atendendo a tudo, ó, porque todos os valores estão se entrando aqui. Então, aparentemente, a planilha da Raquel está pronta, tá? Está pronta. Ela usou o nome certo e ela renomeou aqui a guia, coisa que a Lívia não fez, ela ficou faltando, Lívia, tu renomear, tá? Como planilha 1 aqui. Como é que eu renomei isso? Gente, é simples, ó. É só dar 2 cliques, tá? Dá 2 cliques e edita o valor, tá? Ou botão da direita sobre a guia, renomear. Também funciona, tá? Bom, nós vimos a aula passada que a gente fez o quê? A gente salientou o cabeçalho, mas nós fizemos isso de forma manual. Nós vimos lá em Word que eu não formato o meu texto diretamente no texto. E eu formato ele onde? Eu formato ele lá nos estilos. O Excel não é diferente, gente. O Excel também tem estilos para células. Então, eu posso renomear estilos, eu posso criar estilos, eu posso modificar estilos. Então, aqui, ó, está o calibre 11. Eu não quero essa fonte. Eu quero outra fonte. Então, eu não vou selecionar a minha planilha toda e modificar a fonte. Eu vou modificar quem? O estilo normal, tá? Então, vocês lá na página inicial, vocês têm aqui, ó, estilos, tá? E vocês podem fazer formatação condicional, que a gente vai ver em Informática 2, formatar como tabela, que também é da Informática 2, e estilo das células, que a gente, além de ver aqui, vai ver também lá em Informática 2. Então, aqui, ó, eu tenho esses estilos aqui, ó. E eu queria que vocês observassem o seguinte nessas opções. Elas podem mudar de acordo com o que vocês têm aí, tá? Da versão de vocês. E eu acho que na versão online eu não posso fazer o que eu vou fazer agora aqui. Mas dá para usar essa série de estilos aqui, ó, porque isso aqui tem lá, tá? Daqui a pouquinho eu vou verificar se existe, tá? Mas o que que tem aqui, ó? Aqui eu tenho tonalidades, ó, de azul, laranja, cinza, amarelo, um azul mais claro e um verde claro. E aí eu tenho porcentagens, ó, 20, 40, 60. E quem é esse aqui? É o 100%. Então, lá na atividade, eu digo quanto por cento vocês têm que fazerem para aplicar o estilo na célula de vocês. Então, vocês têm que olhar isso daqui, ó. Não é qualquer valor, eu estou dizendo qual é o valor, tá? Então, esse aqui é o 100%, esse aqui é o 20%. Por que que não é mesmo? Se não fica muito claro, a gente não enxerga. Então, eu tenho essas opções aqui, ó. E eu tenho esse normal aqui, ó. Se eu clicar com o botão da direita, eu tenho modificar. E eu provavelmente eu não tenho esse botão modificar, essa opção modificar lá no online, tá? Então, aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui para a gente visualizar. Eu tenho tudo que vai ser formatado nesse estilo, tá? Então, eu deixo todos eles preenchidos e eu dou o formatar.
Porque daí vão entrar as opções de formatar. O que eu quero modificar? Não é a fonte lá? Então lá, a fonte. Eu não quero o calibre. Eu vou escolher a Tahoma, tá? Eu gosto muito dessa fonte aqui. Tahoma normal, eu não quero 11, eu quero 12. Eu não quero efeito nenhum, tá? O alinhamento. O alinhamento já é o geral, que é o à esquerda, tá? Então, esse aqui, ó, esquerda. Depois nós vamos ver outros alinhamentos, tá? E o vertical, tá? Como a base, eu vou botar no meio, tá? Que é o centro aqui, ó. Por quê? Porque é o alinhamento vertical, é a relação, ó, do meu texto, ó, verticalmente. Então, ele não está aqui na base. Se eu aumentar essa linha aqui, ó, meu texto vai estar sempre embaixo. Eu não quero, o padrão eu quero sempre no meio, tá? Porque eu vou ter que pensar assim, ó, qual é a planilha que eu vou construir? É de despesas, né? E eu não tenho ela grande nem alta, é uma linha só, com código, conteúdo lá, descrição. Então, é uma linha só. Então, por mais que eu aumente a linha, eu quero que esses valores estejam centralizados verticalmente. Que não fique nem embaixo nem em cima, que ele fique no visual centralizado, tá? Mas aqui, o alinhamento horizontal, eu quero ele à esquerda, à minha direita, que é a esquerda de vocês, né? Então, feito isso, ó, é o alinhamento. Eu tenho outras coisas para fazer, mas no normal eu não vou mexer, tá? Então, eu vou dar o OK aqui, ó, e automaticamente, quando der OK, a minha fonte, olha lá, ó, tá Roma 12. E vejam que eu estava nessa célula. E todas as demais células entrar nesse ritmo, tá? Inclusive aqui, ó, o valor unitário, ó, ele jogou para a esquerda. Bom, então eu vou criar, ou vou usar, um estilo para os meus valores monetários. Ou eu venho aqui, isoladamente, e digo, ó, eu quero isso aqui à direita. Aí eu estou fazendo o quê? Ó? Uma intervenção direta na minha coluna. Mas eu não quero que o cabeçalho siga lá. Então, o cabeçalho, eu quero que ele siga o padrão desse aqui. Como eu vou fazer um estilo pro cabeçalho, tá? Eu só vou aqui para ele voltar ao estado normal, tá? Ó, normal, e ele volta como era antes. Todos eles aqui. Ó, vejam que ele só aplicou nas células que estavam selecionadas, tá? Então, esta coluna inteira, eu disse, o alinhamento dela é à direita. Ou eu faço isso, ou eu vou lá e crio um estilo para esses daqui, tá bem? Então, vamos criar um estilo aonde agora? Aqui, ó, para esses caras aqui, tá bem? Pro cabeçalho. Eu quero que ele seja destacado, eu quero que ele tenha lá aqueles valores lá que eu usei na aula passada. Eu botei um fundo azul, uma letra branca, botei uma borda lá embaixo. Então, eu vou fazer essas coisas aqui também, mas através dos estilos. Então, vamos lá. Vou diminuir um pouquinho aqui para facilitar a leitura. Então, estilo das células. Ou eu escolho um desses estilos, e aí, para quem está no modo online, não vai ter outra escolha, vai ter que escolher um desses aqui também. Ó, pode ser esse daqui, ó. Se aproxima, né? Se aproxima ao que tem lá. Se aproxima, não é igual, porque eu usei um azul mais escuro, mas também está valendo, tá? Então, o fato de eu usar um estilo, a partir de agora, eu não mexo mais aqui na minha planilha, eu vou mexer lá no estilo. Ah, eu não gostei dessa letra. Então, vamos lá. Formatar, botão da direita sobre estilo, modificar. Então, eu vou pegar tudo aqui, ó, borda, proteção, tudo, tá? E vou formatar. Então, fonte, tá, Roma normal 10. Por que é diminuir? Eu não quero diminuir, eu quero 12. E eu quero mais ainda, eu quero negrito. Além de ser tá, Roma e 12, eu quero negrito. Então, observe lá que ele vai aumentar isso, ó. Quando eu der OK aqui e der OK aqui. Ó, automaticamente, ó, eu vejo que, onde é que eu estou na célula? Eu estou nessa célula aqui, ó, tá? Por que eu não preciso mais estar lá? Eu não preciso, eu já disse que aquela célula tem a aparência do estilo 100%, azul, né? Ó, azul ênfase 1, tá? Esse aqui é o laranja ênfase 2, cinza ênfase 3, ouro, e não amarelo, como eu disse, ênfase 4. Azul ênfase 5. É o mesmo azul aqui, mas é um azul mais clarinho, né? E aqui o verde ênfase 6, tá?
Então, esses aí eu tenho aqui a moeda, ó, formatos de número, que eu também posso usar aqui, tá bem? E eu tenho esses outros aqui que são do próprio modelo aqui. E eu tenho dos títulos, ó. Veja que eu também tenho título aqui. Eu quero botar um título na minha planilha, tá? Eu tenho o nome da guia aqui de despesa, mas eu posso fazer um cabeçalho de identificação da minha planilha e não da minha matriz. Isso aqui é o cabeçalho da matriz. E eu posso querer inserir um cabeçalho da planilha. O que é isso aqui? Controle de despesas de supermercado, não sei o quê, do mês de tal, e por aí vai, tá? Então, eu quero acrescentar isso antes do cabeçalho, lá na primeira linha. Mas na primeira linha eu já tenho aqui a minha matriz. Não tem problema, gente. Botão da direita, inserir. Eu quero inserir linhas. Agora que eu já dei o botão da direita inserir, eu vou repetir essa ação através de uma tecla de atalho, que é o Ctrl Y. Olha lá, estou pressionando Ctrl está pressionado, e aí estou apertando algumas vezes o Y. Cada Y que eu pressionar, com a tecla Ctrl pressionada, ele vai fazer o quê? Vai inserir uma linha. Por quê? Porque a execução do meu comando anterior foi essa, inserir uma nova linha. Tá? Então, Ctrl Y repete sempre a tal última ação. Qual foi a última ação? Inserir uma linha. Então, ele vai repetir, inserir uma linha. Ah, botei linha demais. Não tem importância. Vai lá, botão, seleciona as linhas, botão da direita excluir. Tá? Ó, se eu der aqui a selecionar e dar o delete, eu não estou excluindo linha. Eu vou excluir conteúdo, ó. Olha aqui. Dá o delete, aí eu excluo o conteúdo da célula, e não excluindo a linha, tá? Então tem diferença. E aqui vocês botam o cabeçalho, seja o que for. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês no seguinte, olha só. Aqui eu vou botar controle de despesas. E eu quero que esse título aqui, ó, ele fique centralizado na minha matriz. Então vamos excluir aqui para não ficar tão aqui. Que eu vou botar um outro valor aqui no final, tá? Então, controle de despesas, eu quero que seja centralizado. Então, aqui eu não tenho feição para colocar o valor centralizado. Por que eu não tenho feição? Porque as minhas colunas têm larguras diferentes. Elas têm larguras diferentes. Mas aí o que eu posso fazer? Eu posso juntar essas células, e eu juntando as células, ele centraliza o conteúdo nesse conjunto de células, tá? Mas evitem fazer isso. Tá? Evitem fazer isso. Eu, particularmente, eu fazia isso até descobrir que tinha uma maneira muito melhor da gente fazer a mesma coisa e ainda preservar a largura das colunas. E preservar as colunas individualmente. Olha só. Aqui eu tenho uma coluna, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Se eu usar o modo convencional, que é selecionar, e aí eu tenho mesclar e juntar, onde é que ele está? Aqui, ó. Mesclar e centralizar, tá? Então, quando eu clicar aqui, o que ele vai fazer? Olha lá, ó. Ele até está me dando a indicação, ó, que ele vai fazer com que as duas linhas, as 6 colunas se tornem uma única célula. Olha lá. E ele fez. Mas olha o que ele fez. Aqui eu tenho uma única célula. Aqui eu tenho, ó, as colunas individualizadas. Eu, particularmente, eu fazia isso antes. E isso, em determinados momentos, me gerava um problema, porque eu queria ajustar e ele bagunçava tudo. Tá? Então, o que a gente faz? A gente não faz assim. A gente tem outro recurso. Qual é o recurso, então? Eu continuo selecionando, mas eu não uso mais o mesclar. Eu vou lá no alinhamento. Então, botão da direita, formatar célula. E já tenho aqui, ó, alinhamento. Alinhamento horizontal. Veja que não tem esquerda nem direita. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Centralizar seleção. Esta é a opção que vai fazer com que o Excel preserve as minhas colunas, preserve, portanto, as minhas células, não mexa nas larguras e não mescle nada.
cada coluna vai continuar tendo a sua vida própria, cada célula continuar tendo a sua vida própria. Então, eu vou escolher essa opção e vou dar OK. Olha o que ele vai fazer. Ele vai justamente centralizar. Mas eu continuo tendo uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4, 5, 6. Coisa que eu não tinha antes. Eu vou fazer aqui embaixo para vocês verem a diferença. E vamos mesclar. Ó. O resultado delas é rigorosamente igual, mas olha a diferença. Aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, eu não tenho a linha sendo formada aqui, ó, concordo? Mas ela está lá. Está lá minha célula. E eu consigo mexer nela isoladamente. Qual é o conteúdo dessa célula? Lá, controle de despesas. Quem é o conteúdo dessa célula aqui? Não tem. Mas eu consigo selecioná-la. Tá? E eu posso colocar valores ocultos aqui dentro. Tá? Aqui eu já não posso fazer isso, porque quando eu clico aqui, ó, ele seleciona toda a mesclagem. Então, nem sempre é aconselhável fazer isso. Então, via de regra, gente, usem um alinhamento, tá? Justificar seleção, que daí é muito mais fácil vocês manipularem a matriz de vocês, tá? Então, não usem essa opção aqui. Ah, como é que eu faço para desfazer? É só desmesclar de novo, tá? Clica lá de novo e ele volta ao padrão, tá? Então, e se eu botar aqui o conteúdo ó, dessa célula nessa célula, o que que acontece? Será que ele tá centralizando ainda? Olha lá, não tá. Por quê? Porque essa aqui não está mais fazendo parte da seleção. Então, vamos ver aqui, ó. Formatar célula. Centralizar. Então, o que que ele fez? Meu conteúdo não está aqui. Então, essa faixa não entra onde? Não entra no cálculo da divisão do centralizamento. Tá? Da centralização. Centralizamento, acho que nem existe, né? Da centralização. Tá? Então, qual é a regra que eu tenho que ter? Que o começo da minha seleção, o conteúdo que eu quero centralizar tem que estar no começo da minha seleção, para ele centralizar de fato, tá? Então, aqui é só trazer de volta para cá e refazer o alinhamento, tá? Formatar célula. Aqui. Tá bem? Esse aqui eu não preciso dele, então vamos tirar. Dei um delete e acabou. Bom, vocês podem também fazer a formatação da célula pressionando as teclas de atalho Ctrl mais o número 1, tá? Então, se vocês não quiserem selecionar e botão da direita formatar, seleciona Ctrl 1. Ó, e aparece lá. Ó, não estou dando com o botão da direita, tá? Ctrl 1. E a caixa de diálogo aparece lá. Ou, se querem manter o hábito, botão da direita, formatar célula, e eu volto para a mesma caixa de diálogo, tá? Então, a tecla de atalho para configurar uma célula é o Ctrl 1, tá? Então, a partir daqui eu posso também, ó, usar, ó, mas aí eu tenho que selecionar todos, né? Para formatar. E eu posso escolher um título aqui, ó, mas eu não quero isso daqui. Posso escolher assim. É ruim, mas não é ruim, né? Estou escolhendo o valor. Ah, mas eu não gostei, não tem problema. Vai lá, botão da direita, modifica e dá os valores que vocês querem. Então, como é um título, eu vou fazer ele um pouquinho maior, tá? Eu vou continuar com tá Roma. Vou botar negrito, vou botar 14. Mantém isso daí? É, mantém. Eu posso inverter isso aqui também, né? Fazer um fundo escuro, né? Então, aí tem que pegar o preenchimento. Vamos botar esse vermelho de preenchimento aqui.
E a fonte, em vez de ser vermelha, a gente bota branca. Pronto. Agora, os meus estilos, ó, o ruim, que antes era uma aparência, agora tem outra. Por quê? Porque eu modifiquei. A gente, ele vai modificar somente aqui nessa planilha, tá? Ele não vai modificar para todas as planilhas que eu criar, certo? Ele cria somente para essa daqui. Bem, essa é a formatação que a gente usa para dar uma aparência melhor às nossas matrizes, tá? Quando eu tenho muitas linhas aqui, fica ruim eu ler assim dessa forma, inteiro, né? Esse preço chapado. Eu não sei se vocês vão lembrar disso. Olha que eu estou indo lá anos 90, 91, 92 por aí. Tinha-se o formulário contínuo. Hoje vocês têm jato de tinta, vocês têm laser, né? Antigamente era matricial, era com agulhas, né, que marcavam a fita, né, e ela marcava o papel. E tinha, quando a gente se fazia muita contabilidade, né, se fazia emissão de folha de pagamento e por aí vai. Então tinha uma relação de nomes e valores a serem recebidos, descontos. Então, quando vinha tudo uma coisa só, ficava difícil da gente acompanhar a linha de determinado funcionário para ver se estava certo lá o desconto, o salário dele e tudo mais. Então, o que se fazia? Como eu não tinha a impressão colorida, não tinha como fazer isso através da impressão, porque ela era só preta, porque era só fita, tá? Ou a fita era preta, ou a fita era azul, então tudo era azul, ou tudo era preto. Então, o papel era pintado. Então, o papel era todo listrado, formulário contínuo listrado. Então, uma linha era branca, uma linha era verde. Uma branca, uma verde, uma branca, uma verde. Então, era uma listra. Então, porque facilita quando eu tenho isso para visualizar as coisas, tá? Principalmente em uma matriz e uma tabela. Então, eu posso fazer isso aqui manualmente. E eu tenho uma maneira de fazer isso através de função. Hoje aqui nós vamos ver o braçal, tá? A forma manual de eu fazer isso. Porque a forma automática, nós vamos ver lá em Excel, na Informática 2, tá? Por quê? A forma trabalhosa é eu dar aqui, ó, uma linha para cada um diferente. Então, eu posso escolher, eu quero começar com uma linha branca ou quero começar com uma linha com cor. Então, eu vou selecionando aqui, ó, e depois eu resolvo, tá? Teoricamente, aqui eu vou começar com uma cor, né? Porque eu selecionei a primeira, tá bem? Então, se eu não quisesse a primeira linha com cor, eu teria que começar a partir da segunda, tá? Então, vamos fazer então a partir da segunda, porque o cabeçalho já tem cor, então vamos fazer da segunda em diante. Olha o trabalhão que dá. Tá bem? Eu estou fazendo uma por uma aqui. Eu não vou fazer todos para a gente ganhar tempo, tá bem? Então, vou fazer só nessa faixa aqui. Mas eu teria que escolher isso daqui. Ou eu faço algumas e a partir desse algumas eu aplico nas demais, tá? Então, vou fazer das duas maneiras para vocês verem que, quando eu conheço o Excel, eu trabalhar com ele se torna mais fácil. É que nem eu pegar um carro cheio de recursos, e eu só sei fazer a mudança e dar a seta e dirigir. O resto toda a parafernália que está na volta eu não sei usar. Então, o carro só está andando, mas ele faz muito mais do que isso. O Excel é a mesma coisa, ele faz muito mais do que isso. Então, eu vou simular duas coisas, um trabalhoso e depois uma maneira mais fácil de fazer isso, tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que agora vir aqui e aplicar ou um fundo, tá? Com uma cor, ó, e aplicar nos demais. Mas eu não preciso fazer isso dessa forma. Eu teria que selecionar toda ela, né? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esses dois aqui, ó. Isso aqui eu vou desfazer, tá? Eu vou desfazer isso daqui. Então, ele é sem preenchimento, tá?
Então, já mostrei um modo trabalhoso para vocês. Então, pinta uma só, agora o menos trabalhoso. Pinta uma só, e aí o que vocês fazem? Selecione esses dois aqui, ó. Mas selecione esses dois aqui, ó, porque não tem nada na direita lá. Porque senão eu teria que selecionar estritamente esses dois aqui, tá? Então eu vou já mostrar aqui, selecionando só esta área, porque se eu tiver outra coisa aqui não interfere. Se eu selecionar a linha, interfere para o lado todo, tá? Então, vamos pegar só esses dois aqui. Olha o que eu vou fazer. Vocês estão vendo aqui na área de transferência tem um pincel de formatação. Ó. Então, clica nele. Quando eu clicar aqui, ó, olha o que ele vai fazer. Ele formatou. Eu não tinha selecionado os dois, agora eu vou selecionar os quatro. E vou lá no pincel. Eu vou dar aqui na primeira linha após. Agora eu vou selecionar esses daqui. Vou usar o pincel e vou dar de novo. Agora eu vou selecionar esses daqui. Vou pegar o pincel e aí eu vou olhando. Ainda dá para fazer mais? Ó, clica de novo. Ó, eu nem selecionei, eu peguei a área que estava antes. Cliquei de novo. Ó, esse aqui já não dá mais. Quantos eu tenho aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Clica aí, vem aqui, clica aqui, pronto. E aí eu tenho manualmente a minha matriz formatada, tá? Mas eu tenho um problema aqui. No que eu inserir um item aqui, já bagunçou tudo. Olha só. Eu quero inserir um item aqui no meio. Não é o caso aqui, tá? Ó, mas olha lá, ele pegou quem? A formatação da linha de cima. Então, desse ponto aqui para baixo, já lascou, né? Eu vou ter que reformatar tudo de novo. Então, pegar essa faixa aqui, ó, que é a certa, ir lá no pincel, clicar aqui e ir no reformatar tudo de novo. Opa, agora eu esqueci de aproveitar aqui. Esqueci de clicar no pincel. Então, aqui, né? A partir daqui que é duplo. E aqui já não dá mais. Tem 2, 4, 6, 8, 9. Então, 2, 4, 6, 8. Então, vou pegar só o do 8 aqui, ó. Porque o 9 é em branco mesmo, então depois eu ajeito. Aqui agora. E aqui são dois, né? Então tem que ser ó, o azul que começa, ó. Então eu seleciono a partir do azul agora. Mas olha só o trabalhão que dá, gente. Certo? A gente vai ver que para a matriz eu não faço isso. Eu uso uma função. E essa função, ela é em conjunto com a formatação condicional. E eu não tenho que ver a formatação condicional com vocês agora, eu acho. Eu vou verificar, tá? Se tiver que ver formatação condicional, mais adiante a gente vê esse recurso. Mas certamente lá em Informática 2 a gente usa bastante formatação condicional, tá? Então, a gente faz isso manualmente. Mas tem uma maneira mais fácil ainda. Então, olha só. Eu vou selecionar isso aqui tudo e vou dizer que não tem preenchimento. Bom, mas esculhambou tudo. É verdade. Então, o que a gente faz? Seleciona esse cara aqui. Tá bem? Seleciona todo ele. Vai lá em formatar tabela, lá na seção estilos, e escolhe um desses formatos aqui. Ah, eu quero esse. Clica nele. Ó, ele está perguntando, esta é a área que vocês querem transformar em uma tabela? Vejam bem que eu quero formatar. Mas eu vou usar o recurso de tabela para formatar. Então, minha tabela tem cabeçalho? Tem cabeçalho, código e descrição. Então, tem que estar marcado. Gente, não esquenta com isso aqui, tá? Isso aqui a gente vai trabalhar diariamente em Informática 2. Então, agora ele formatou, ó. Botou uma cor mais escura, mais clarinha, botou até aqui uma linha em branco entre uma e outra, ó. Feito isso, gente, eu não preciso mais de uma tabela. Então, vou converter isso aqui em uma converter em uma
matriz. Então, cadê a conversão? Deixa eu achar. Dados. Dados. Onde você está? Não é fórmulas também. Também não é inserir. Onde é que vocês estão? Layout também não é layout, porque eu quero fazer uma conversão. Fórmulas. Onde vocês estão, gente? Teria que ser aqui em dados. Aqui, ó, de tabela intervalo. Estava bem na minha cara aqui e eu não vi. E aí que a gente tinha a expressão converter, tá? E aqui agora só tá, ó, de tabela e intervalo, tá? Porque meio que se mudou, ó. Vocês reparam que agora tem esses cantinhos redondinhos aqui, ó. Antes não tinha, ó. Isso aqui era separado, era tudo uma coisa só. Lembra que na aula passada eu estranhei? Então mudou até a nomenclatura aqui. Então é aqui, ó. Em dados, vocês vão ter aí converter tabela em intervalo, converter intervalo em tabela, uma coisa assim, tá? Então eu quero de tabela em intervalo. O que que ele vai fazer? Ele vai desfazer a minha tabela e ele vai voltar a ser uma matriz normal. E vamos esperar ele fazer. Porque ele está trabalhando ainda. Não era isso que eu queria, tia. Não era isso que eu queria. Eu não quero isso aí. Descartar. Nada disso. Então não é aqui, mudou. Onde está, meu santo Deus? Tamanho, quebra, plano, largura, altura. Fórmula não é. Vamos remover. Vamos ver aqui. Preenchimento, consolidar, remover. Não está aqui também. Também não é isso aqui. Onde é que botaram, santo Deus? Não tem que ser nessa área aqui, não tem sentido ter outra. Mudaram tudo. Gente, eu vou ter que procurar aqui. Eu vejo outra hora com vocês. Não vou perder meu tempo aqui, tá? Mudaram aqui, não sei onde é que tá. Teoricamente teria que ser aqui. Ah, aqui. Design da tabela. Tá aqui, ó. Converter em intervalo. Então, aqui eu tô fora, né? Então, agora aqui eu tô dentro da tabela. Não precisa nem estar selecionando ela, porque daí vai trabalhar como aqui, ó. Tabela. Design da tabela, tá? Eu estava procurando aqui nesses menus, tem que ser específico aqui do design da tabela, tá? Então, quando clicar aqui, ó, aí eu tenho lá, ó, converter em intervalo. O que é isso? Eu converti esse intervalo aqui em uma tabela. Agora eu vou fazer o contrário. Então, ó, converter em intervalo. Deseja converter? Sim. Ó, eu não tenho mais a tabela. Como é que eu sei que isso aqui agora não é uma tabela? Quando eu tenho uma tabela, vamos de novo lá. Tabela. Ó, ele pegou aqui, não é, né? Eu quero todo esse intervalo aqui. Tem uma linha em branco ali, ele achou que não fazia parte. Qual é a diferença de uma tabela? Aqui vão dar um zoom aqui. Ó, quando eu tenho uma tabela, esse filtro aqui aparece. Tá? O que significa esse filtro aqui? Nós vamos ver lá em Informática 2 para que ele serve. Então, a matriz, eu não tenho isso aqui direto. Mas também não é totalmente verdade, que versão mais atual eu já consigo botar esse controle aqui, tá? Então, quando eu tenho uma tabela, ó,
ele mostra. Quando eu não tenho, quando ele é um intervalo, ó, os filtros desaparecem. Mas eu posso, nessa versão que eu tenho aqui, ó, e não é toda versão que tem isso, tá? Eu posso inserir filtro, ó. Aqui, ó. Se eu botar um filtro aqui, olha lá, ele coloca. Mas isso aqui não é uma tabela. Como é que eu sei que não é uma tabela? Cadê lá o menu de tabela? Não está aparecendo. Lembra que antes apareceu? Design de tabela? Então, agora não está mais aparecendo. Por quê? Porque isso aqui não é uma tabela. É uma matriz. Tá, professor? E qual é a diferença da matriz para a tabela? Matriz não passa além de um conjunto de células agrupadas, alinhadas, ajuntadas, ordenadamente, mostrando dados. Isso é uma matriz. Tá? Eu tenho colunas e eu tenho linhas. A tabela o que que faz? A tabela vai além disso. Tá? Ela vai além disso. Eu posso colocar, eu tenho recursos adicionais em uma tabela, tá? Que eu não tenho em uma matriz. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar um novo item aqui em uma matriz, eu quero colocar um novo item aqui. Tem o valor total aqui. Eu vou ter que arrastar esse cara para cá. Em uma tabela eu já não preciso fazer isso. Tá? Em uma tabela, basta eu vir aqui, colocar um novo código. Quando eu der um tab, ele automaticamente já vai biscoito. Ele vai acrescentar este item à minha tabela. Só que aqui está acrescentando um por um. Em uma tabela, ele já coloca todos os campos da minha tabela nessa linha. E se eu tiver fórmula nesta coluna, ele já vai executar a fórmula também. Coisa que uma matriz não faz. Ó, eu estou botando aqui manualmente. E está pegando quem? Ó, está tentando ajustar o máximo, facilitar a minha vida na inserção dos dados. E está pegando a referência de quem? Da linha anterior. Tá? Eu vou seguir o padrão aqui. Ó, ele botou um lá, né? Eu não quero um, eu quero o N mesmo. Aí eu tenho que desfazer e voltar a escrever de novo, tá? Por que que ele faz isso? Alguém sabe responder? Por causa do preenchimento automático, tá? Biscoito 450, pode ser? Ah lá, ó, eu já não tenho a formatação. Deveria ter o quê? O 4,50. Em uma tabela isso já não aconteceria. Ele já pegaria o padrão da coluna e já colocaria 4,50, tá? E ó, e mais, ele não fez o colorido também. Então, em uma tabela, isso aqui não acontece. Tá bem? Então, aqui ele não conseguiu completar com êxito tudo que eu precisava que ele fizesse, tá? Eu não vou excluir isso aqui. Outra coisa que a tabela, ó, quando eu excluo uma linha, essa daqui, ó, eu vou excluir, tá? Bagunçou tudo de novo, concorda? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou ajeitar isso. Eu vou transformar em uma tabela. Onde é que estão as tabelas? Hoje tá braba a coisa. Pegou todo mundo? Pegou. Ó, inclusive esse aqui, mas esse aqui eu não quero. Ó, por que que isso aqui está assim? Porque eu mandei pintar isso aqui. Ele pintou e converteu, ele perdeu. Eu vou tirar isso aqui agora, ó. E ele vai ajustar, tá? Pronto, ajustou. Agora olha o que vai acontecer. Eu vou excluir isso aqui, ó. Eu vou excluir um azul. Vai ter que ficar um branco. Ó, eu vou excluir um azul. E vai ficar um branco com branco, né? Então, aqui, ó, exclui. Olha o que vai acontecer. Ele vai ajustar para mim de forma automática. Então, a tabela faz isso. A matriz não faz. Não da forma como eu estava mostrando para vocês. Ela faz se eu fizer o preenchimento de forma condicional e através de uma função e através do resto, é a função mod. A função mod mostra o resto
de uma divisão. Se o resto for zero, significa o quê, gente? Porque o número que eu estou dividindo, ele é par. Um número dividido por 2, quando o resto for zero, é um número par. Se for um número ímpar, o resto é 1. Então, 4 divididos por 2 dá 2, resto zero. 5. 5 divididos por 2 dá 2. 2 vezes 4, 4. De 4 para 5 vai 1, resto 1. Então, o 1, o resto, me indica que é um número ímpar. O 0, que é um número par. Então, eu faço uso do 0 e do 1, então eu verifico. O resultado do resto de uma divisão por 2 é 0? Se é, é par. Então, pinta se for par. Não, eu quero pintar os ímpares, então pinta se for ímpar. E aí não faz nada com o par, tá? Então, automaticamente, a minha célula vai estar condicionada. Se eu excluir a 23, a 24 passa a ser a 23. Então, a 23 estava pintada. A 24 não. Mas como a 24 passou a ser a 23, então ela é pintada. Por quê? Porque ela passou de par para ímpar, tá? Ou vice-versa, conforme o gosto, tá? Se tiver formatação condicional, eu até vejo a função mod. A função mod é que não está no currículo de vocês desse semestre, tá? Do próximo, tá? Que, aliás, não é o próximo, né? Vai ser só lá no segundo semestre do ano que vem, né? Tá bem? Então, é assim que a gente formata uma matriz, tá? Quando eu quero fazer com que ela tenha números e números. Ó, eu não preciso mais, é só desfazer, tá? Então, se quiser deixar a tabela, também pode deixar, tá? Mas deixem para fazer isso semestre que vem, tá? E tem alguns inconvenientes também a tabela que a gente vai ver só semestre que vem, não precisamos ver agora. Aqui só para concluir, tá? Eu vou inserir aqui a fórmula para finalizar, que é igual, como eu quero inserir uma fórmula, eu quero multiplicar esse valor aqui vezes esse valor aqui. Aí dá um Enter. Em uma matriz, ele não copia para as demais. Em uma tabela, ele já teria feito isso daqui de forma automática. Tá? Ele já teria copiado essa fórmula para as demais células. Então, está faltando o quê? Eu formatar agora isso aqui, né? Para números, né? Vamos pegar aqui número e vamos escolher número com 2 casas decimais. Vamos usar o separador aqui. E aí fica todo mundo igual agora. O que aconteceu? Olha aqui, ó, ele pintou, tá? Eu devia ter feito isso antes. Agora eu teria que converter, apagar, mas eu não vou fazer isso porque não vai dar tempo. Por que aqui está dando erro? Porque isso aqui não é soma. Isso aqui não é multiplicação, aqui é um somatório. Soma, e já pegou o intervalo e dá ok. Ah, teríamos que ajeitar isso aqui também, tá, gente? Mas eu não vou ter tempo para fazer isso. Uma maneira prática, ó, selecionando aqui, dá 2 cliques no pincel agora, ó. E aí vem clicando, ó. Porque tu não pegou LAT? Porque eu tenho que desfazer tudo, senão ele não faz. E aí começam os problemas da matriz. Então aqui eu vou dizer que não tem preenchimento. Aqui é o título, né? Eu usei esse aqui, né? Isso. E agora aqui, ó. Seleciona, faz todo o processo de novo, ó. Olha o trabalhão que dá. Ou vem aqui, converte em uma tabela e depois desfaz a conversão. Pronto. E aí casa em ordem de novo. Tá? Aqui ficou de fora porque ficou. Vamos tentar ajustar. Pronto. Aqui teria que botar uma linha aqui embaixo, né? Para dividir. Mas eu já fiz isso aula passada, eu não vou fazer de novo, tá bem? Então, eu peguei o trabalho da Raquel
estava sem formatação e acabei fazendo uma outra formatação. Ajustei a planilha dela. Agora ficou mais ou menos isso aqui, tá? Ajustei a planilha dela. E ainda fiz uma outra formatação, tá? Vou salvar isso aqui? Não, não vou salvar. Vai ficar assim mesmo. Porque é o trabalho da Raquel, não vou ficar mexendo lá. Tá bem? Dúvidas, pessoal? Me atrapalhei um pouquinho ali na conversão, mas paciência. Nenhuma dúvida? Pessoal, então, vocês têm lá as anotações nas atividades, o que precisa arrumar, tá? Então, ajustem, eu já converti em rascunho, e aí vocês reenviem, tá? Vou cancelar aqui a gravação, para a gente já concluir a aula.